Fala pessoal, tudo bem? João Paulo Melo, mais um podcast, dessa vez muito especial, com uma figura maravilhosa que já é conhecida de muitos de vocês. O professor Paulo Pereira vai falar conosco hoje aqui sobre a palestra dele na Expo Eduque, sobre temas que realmente vão impactar no nosso dia a dia. Então, fico muito feliz de estar com vocês aqui. Vamos começar direto com o professor Paulo Pereira. Professor Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso RumoCast, esse momento que a gente está tendo aqui com nossos palestrantes na Expo Eduque, nessa vista maravilhosa que a gente tem aqui, né? Dentro do nosso podcast, eu primeiro faço sempre essa colocação para a nossa audiência. Quem é o professor Paulo Pereira? Eu já tenho algumas informações aqui, mas eu queria que você se apresentasse. Sei que é um cara muito. Já tivemos um momento aqui antes, o pessoal já assediando. Eu queria que a nossa audiência conhecesse um pouco mais do professor Paulo Pereira. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Fantástico estar aqui, poder falar um pouquinho do trabalho, falar de mim. Estou adorando, principalmente a vista. Terceira vez que eu venho, já estou aqui, né? Então eu gosto muito, já vim com a família passear. E agora, pela primeira vez, estou vindo aqui na Expo Eduque conhecer. Vou palestrar sobre marketing educacional. Então, mas assim, o que eu sou é muito amplo. É muito amplo. É até complicado de falar. Porque primeiro, eu começo como professor de matemática. Sou apaixonado por educação, amo matemática, amo ensinar. E aí depois, com o tempo, foi aquele processo natural ali, né? Abri uma salinha, um cursinho, isso virou uma escola. E aí depois um grande grupo adquiriu essa escola, eu virei sócio desse grupo. E nesse meio tempo eu já estava indo para a internet, tá? Com as aulas no YouTube, né? Então, assim, cara, vou te explicar por que eu fui para a internet. Não sei se você já pode estar me falando. Fala o que você quiser, Paulo, aqui você está em casa. Eu tive uma experiência fantástica. Eu dava aula na melhor escola do Rio de Janeiro, na época, uma escola para pessoas ricas, e ao mesmo tempo eu dava aula numa escola municipal de Duque de Caxias, que é uma cidade pobre do Rio de Janeiro, dentro de uma comunidade, um CIEP municipalizado. E aí de manhã você está num lugar onde os alunos vão para a escola para poder comer, que não tem em casa. Sabe, o pai está preso, mora numa casa de 2 cômodos só. Uma realidade difícil. Naquele mesmo dia você sai, cruza a cidade, vem no Brasil e vai para uma escola de gente rica, que, sabe, passeia pela Europa, os Estados Unidos. Então você viver esse contraste é uma coisa muito dura, mas muito rica, em termos de experiência. E aí aquilo sempre me deixou assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa, que a sala de aula te limita. São 4 paredes, um número limitado de pessoas. Falei, vou para a internet. Que aí com a internet eu sei que, cara, a pessoa que quiser vai receber de mim a mesma aula que eu dou nesse colégio para mensalidade de 5, 6 mil reais. Comecei. E aí, curiosamente, pessoas começaram a gostar das minhas aulas, acharam legal, por esse amor que eu tenho em matemática. Eu também tento trazer aquilo que a gente conversava, né? Como é que você vai se conectar com essa geração, né? É verdade. Então eu canto funk nas minhas aulas de matemática. Certo? Eu vou precisar. Quando me pede para cantar, tem muito tempo. Não, então, calma. Pode ser que eu lembro, qualquer coisa aqui. Aí eu canto funk, eu tento, sabe, enfim. Mas traz o conteúdo também ali, com qualidade e tal, né? E aí comecei isso na internet. Aí no canal do YouTube são 2 milhões de seguidores. Depois fui pro Instagram. Aí graças à minha filha, fui pro TikTok. Tô no TikTok também. Tem que tá, né? O funk tá lá, então. Eu não faço dancinha, não. Mas faria, se tivesse. Vou demais. Só não permite o... não, mas se tem isso não. Tá pra isso. O físico não permite a dancinha, que não vai ficar desengonçado. Mas, então, tô nisso, nas redes sociais. Aí, em paralelo a isso, eu fui fazendo a escola, que entrou no grupo. E aí, por ter essa questão já da internet, né, ao todo são quase 3 milhões de seguidores, no grupo o pessoal falou assim, cara, você tem que ser o cara do marketing. Né, os sócios ali, um vai para a expansão, o outro virou CEO. Você vai para o marketing. Você vai para o marketing, você dá na internet e tal. E aí é curioso, né, cara? Quando você sabe matemática, você cria coragem, você não fica com medo, porque a matemática é um pouquinho difícil. Não, pouquinho não, pouco muito.
Meu irmão, aprendi cálculo, aprendi análise, equações diferenciais. Eu posso aprender qualquer coisa eu aprendo. E aí, com uma semana de marketing, eu já precisei fazer uma mentoria de marketing para os nossos gestores. Que legal. E aí é engraçado que eu li um livro. No primeiro livro eu tirei uma palestra. E aí falei como se já soubesse o assunto. Mas o pessoal gostou. Aí virou, né? E ficou nisso. Eu fui falando de marketing, fui lendo mais, aprendendo. Essa brincadeira já são alguns anos aí. Faço marketing de 30 escolas, nós somos 30 escolas lá no Rio. Legal. Somos 2 redes já. E estou muito feliz, cara. Assim, eu faço de um pouco de tudo. Por isso que eu falei, eu sou muito múltiplo, né? Muito plural, né? Não, mas eu acho que primeiro é o seguinte, eu não conhecia. E a gente conversou ali um pouquinho e tal, e aí já ficou muito claro para mim que é um ser humano diferente. Então, a gente conversou rapidamente aqui, algumas coisas já nos conectaram. Então, e eu acho que de alguma forma, nessa perspectiva de ser humano diferente, né, de pai, né, de professor de 2 escolas, agora, né, mentor de marketing, trabalhando nessa área. Mas o que chama atenção realmente é esse elemento humano, que você acabou de colocar muito claramente. Ou seja, como é que você. Que eu acho que é o que falta muitas vezes, sabe, Paulo? A gente entender que existem propósitos, existem, às vezes até sem querer, a gente acerta, né? Então a gente acerta querendo e sem querer. Você sair dessa realidade e com muito propósito ir para a internet, né? Que eu acho que é uma coisa, por exemplo, que falta para muitos, né? Ou seja, pô, por que eu tô ali? Qual é o meu papel? Qual é o meu papel ali, né? E esse conhecimento que você tinha de gente, de realidade, que é pouco para poucos, né? De entender a diferença de um para outro, isso é muito bacana. E aí chegar num ponto do marketing, eu acho que é muito também, tem muito laboratório a vida da gente, né? A gente tem mais ou menos a mesma idade, então nos últimos 10 anos eu acho que tá mais por aí também, a gente vem se desconstruindo, né? A gente se constrói, depois a gente se desconstrói a partir das realidades de vida, da sociedade de alguma forma. A gente tava falando também sobre gerações, a gente vai ter palestra sobre isso. Mas esse elemento é que é bacana, cara. Então, mas eu vou ser mais ousado um pouquinho. Eu queria tirar um pouquinho dessa casca, porque o cara que vai falar sobre marketing, o cara que vai falar sobre essa realidade das redes sociais, mas tem um cara também por trás. A gente queria um pouquinho mais, só um pouquinho, não precisa de muito, não. A gente tem muita história, eu sei disso. Tem muita história, tamo junto. E aí, olha que interessante, né? Eu, dado momento, bom, eu queria ser, na verdade, eu toco guitarra, não, eu te falei que eu fiz música para matemática, meu sonho era ser, assim, popstar. Olha aí, olha aí. Não deu parênteses, eu tava dizendo meus alunos, eu tô com 20 anos de sala deles. Qual o seu sonho, professor? De ser youtuber. Eu tô querendo ser youtuber. Mas é isso, no final também tem isso, né? A desconstrução. E aí, enfim, no Instagram, eu tava ali, eu pensei, cara, eu não vou fazer mais matemática no Instagram, não. Matemática eu tô no YouTube, quero fazer uma coisa diferente. E aí, para passar mais tempo com a minha filha já tá com 16 anos. E aí, quando chega nessa idade, você vai percebendo que a minha tá com 17, então eu sei exatamente. Daqui a pouco tá mais os colegas. E quando você vê trabalho, correria, cara, não tô passando tempo com minha filha, preciso fazer alguma coisa. Vou trazer ela para esse negócio. Por quê? Gravar matemática era sempre muito solitário. Eu ia pro estudo, me fechava lá e aí eu falei assim, cara, eu vou incluir minha filha. Aí comecei com temática de matemática, mas com uma sketchzinha, que ela entrava, tal, minha esposa entrava. E daqui a pouco, chegando umas férias, não lembro qual ano, acho que tem 2 anos. Férias ninguém quer saber de matemática agora. Vou botar uma coisa qualquer. Vou botar aleatório aqui. Vou jogar aqui para esperar o pessoal reclamar. Ninguém reclamou de nada. O pessoal curtiu, comentou. Às vezes a gente também fica nessa coisa, né? Eu sou um professor, não posso errar, né? Tem que acertar. Nada disso. Ninguém tá preocupado. E se tiver que ter hater, vai ter mesmo. Tem jeito não. Fazendo certinho, vai ter hater e tal. Eu até gosto da frase: se você tá na internet e não tem hater, tá errado. Tá fazendo errado, verdade. E aí eu comecei a incluir a família nesse contexto, né? Legal. E aí minha filha participa e tal. E aí foram os vídeos que fizeram mais sucesso. Foi eu e ela, assim. Ela é muito criativa também e tal. E também tem o meu pequenininho lá, de 9 anos, que é meu filho. Ele não participa, como eu estava até comentando com você. Meu filho é autista, ele é não verbal, nível 3 de suporte. É uma criança que precisa mesmo ali de muita atenção, muito cuidado. E é também um grande ensinamento. E aí, por causa dele, eu acabei também entrando já em outra área, que é a educação inclusiva. Isso é bacana. Eu gosto muito de falar, isso é muito bacana. porque eu sou apaixonado.
E acredito que esse debate como um todo precisa muito ser levantado, que é muito novo. É muito novo ainda. O Estatuto da Pessoa com Deficiência é de 2015, tá recente. E aí isso nas escolas, tem muita gente com muita dúvida ainda, né? Porque na nossa geração, por exemplo, a gente não foi criado junto com essas crianças, né? Uhum. Elas não iam para a escola. Não iam, A exatamente. gente não sabe como é isso. E aí, a partir ali de certo momento, elas passaram a ir para a escola. E eu lembro de uma situação, antes de ter meu filho, que uma diretora chegou para mim e falou assim: Paulo, eu preciso de uma prova adaptada. Aí eu, tá bom, mas como que eu tenho que adaptar? Aí ela me olhou, eu olhei para ela, eu falei assim, a frase é essa, né? Tem que adaptar. A frase é essa. Eu falei assim, mas qual que é o... Não, a menina tem laudo, Paulo, tem que adaptar. E é só isso. Aí eu não sabia como adaptar. Essa é a realidade de muitas Essa é a realidade de pessoas. muitos professores, exatamente. Eu adorava, eu tinha muito acolhimento com a menina, né, em questão. Mas eu realmente não estava preparado, eu não sabia como adaptar aquilo ali para ela. Né? E a gente precisa falar sobre isso, justamente, porque isso caiu de um jeito, né, que muitos professores, as escolas não sabem como fazer, porque ninguém foi formado com essa finalidade. Né? Isso, é verdade. Esse é um assunto muito relevante, muito importante. Né? Então também tenho falado sobre isso. É uma missão, né, Paulo? No final das contas, é uma missão. Que eu acho que como professor, sabendo qual é o outro lado, inclusive, né? Você está colocando aqui exatamente essa ideia, a gente perceber, né, que existem dois lados, não é só aquele que precisa ser obrigado a... Muitas vezes o professor realmente sente-se perdido, né? Ou seja, o que é que eu preciso me educar? Não, ele quer muito ajudar. Eu tenho certeza que o professor, de um modo geral, por natureza, ele é um ser humano que ele quer ajudar as pessoas, todas as pessoas. Só que quando você está numa sala de aula regular, com alunos típicos, você sabe exatamente o que você tem que fazer. Ensinar a tua matéria. Mas quando tem um aluno atípico, você, por mais que queira, você não sabe como ajudar. Não sabe como agir. Isso te frustra. Verdade. Isso te frustra, porque teu coração quer ajudar e você só não sabe não como. Consegue. E às vezes fica sobrecarregado e tal. E aí, como você falou, eu tenho, acho que de certa forma, um privilégio, porque eu sou professor, eu sou pai atípico e eu sou dono de escola. Então, eu tô nesse contexto com os três lados, três lados possíveis. Né? Então, eu consigo entender exatamente o que a família passa quando chega na escola e vê, talvez, aquela questão ali de escola, naturalmente, por lei, não pode negar matrícula, mas tenta, de alguma forma, dizer assim, a gente não consegue ajudar. Não consegue. E tal. Enfim, mas é um tema muito rico. É um tema muito rico que eu acho que precisa ser debatido. Isso vale um podcast só disso, qualquer dia. Com certeza. Eu fico muito feliz porque eu acho que, no final das contas, tem um que vai entrar no nosso tema, que é o seguinte. Qual é a minha leitura, tá? Eu sou um curioso do marketing, sou um curioso das redes sociais. Eu não estou ainda me ambientando, né? Gosto muito do podcast, eu acho que é uma forma nova de educar, né? Facilita muito nossa vida, que a gente não tem que olhar para a câmera, a gente tá olhando para o outro aqui, tá batendo um papo. É verdade. Mas o que é que eu vejo hoje? O que é que me faz a constatação? Quem é que, de alguma forma, aparece? Primeiro, pessoas que têm realmente muita humanidade. Isso. Né? A humanidade vai gerar uma espontaneidade e as pessoas querem cada vez mais estar perto de pessoas. Né? A inteligência artificial vem para tomar um espaço dela, mas eu acho que as conexões humanas vão cada vez ficarem mais fortes. Me diga aí, Paulo, aí vamos para a parte, já que a gente está falando de escola, de inclusão, de conexões humanas, etc. O que é que o marketing absorve isso tudo? Né? Como é que o marketing se posiciona? Porque, no final das contas, é um papel fundamental do marketing, né? Reverberar isso. Né? Como é que você enxerga agora como a pessoa do marketing? Né? Ou seja, o cara que saiu da sala de aula, tem uma história bacana como professor pai e vai agora para o marketing. Como é que você enxerga isso? Eu sempre penso assim, né? Às vezes, as pessoas, de um modo geral, olham para o marketing, olham para o comercial de uma forma não muito humana. Mas se você parar para pensar, o ser humano, ele é repleto de ideias. E quando a gente tem uma ideia e quer passar essa ideia para outras pessoas, a gente está vendendo aquela ideia. A gente quer que a pessoa compre aquela ideia. Verdade.
O marketing serve para isso. O marketing vai me ajudar como que eu vou mostrar para aquela pessoa que essa ideia é boa, que ela tem que comprar essa ideia. Isso não precisa ter uma finalidade de lucro. E o lucro é bom, é importante, está tudo certo. Essa é outra coisa. É outra coisa que a galera da educação acha que tudo é vocação. Sim, mas se você puder ganhar dinheiro com a sua vocação, melhor ainda. Gente, não tem problema nenhum. A gente falar de dinheiro, assim, eu sempre fui desse ponto de vista, né? Então, o marketing, acho que é isso, é você gerar conexão, isso para mim é a melhor definição de marketing. Quer dizer, quando me perguntam o que é marketing, marketing não é um outdoor, não é uma panfletagem, não é um carro de som, não, isso é publicidade. É verdade. Publicidade que está dentro do marketing. Marketing é quando eu consigo me conectar com você. E pode ser através de qualquer coisa. Qualquer coisa, né? Por identificação, sabe? São várias estratégias que isso tem. Então, acho que a importância é isso, das pessoas entenderem que aquilo que a gente chama de marketing pessoal, né? Isso é importante para ela, é importante para ela dar uma aula melhor, para chamar a atenção dos alunos, que hoje é um desafio grande. É um desafio dos... Né? Quem está ali na educação básica, você é do ensino superior. O meu é você um pouquinho mais tranquilo. Né? Educação para jovens ali, né? Jovens Mas adultos. A educação básica é muito difícil. É muito difícil, verdade. Foi feita uma pesquisa, eu não lembro agora a agência que fez, mas o Brasil foi considerado o país do mundo número 1 em bagunça em escola. É mesmo. Porque o que eles mediram? O tempo que os professores precisam gastar durante a sua aula sem estar dando aula, chamando a atenção. Chamando a atenção dos alunos. Resolvendo conflitos. Então o Brasil é o país número 1 dessa problemática de sala de aula. Então você vê, né, o quanto isso é importante. Quando você emprega marketing nisso para suas aulas, que é mesmo tentar gerar conexão, aquilo que eu estava conversando, como que eu me conecto com a geração mais nova, com a geração Z? Como que eu atraio eles? E aí como que eu desenvolvo estratégia para tornar aquilo ali um pouco mais... que é difícil competir, como é que você vai competir com a internet, com o TikTok, com o celular? É difícil, cara. Eu acho, só dando eco aí, Paulo, eu acho que não tem como competir. A minha ideia, na realidade, é o seguinte: aquele internet, você não tem como vencer o inimigo, junte-se a ele. Ou seja, eu preciso, de alguma forma, entender essa realidade atual, que é diferente da nossa. Né? A gente vem de uma outra realidade, nossa geração não era assim, e certamente nossos pais tiveram outra realidade, e a gente precisa entender essa realidade a partir do que está dado. Ora, se a gente é consumidor de redes sociais, a gente tem dificuldade, por exemplo, de se desconectar do celular, por que eu vou cobrar isso do meu filho? Qual é a consequência disso, dessa... Claro, a gente tem que estar preocupado com todo o cenário, mas eu entendo como professor que a gente precisa exatamente fazer o que você fez. Quebrar as barreiras e ir para o ambiente deles. Porque o nosso objetivo não é ser um ícone, né? É gerar conexões que, no caso da gente, estimulam a geração de conhecimento, de reflexões, de novas abordagens, novas perspectivas. Então, assim, é por aí, na minha cabeça. E eu gosto muito do marketing porque é exatamente isso. Eu vejo no marketing, que é uma área hoje que eu estudo um pouquinho, neuromarketing, não sei o que, essas coisas, mas é exatamente isso. Qual o papel desse marketing, de fazer essa conexão, por exemplo, de quem está na posição da gente com quem está chegando. Exatamente. Eu tô longe, eu tô perto. Essas gerações, né? É isso. Você sabe que, assim, se você olhar para qualquer coisa no contexto de humanidade, sociedade, você vai ver mudanças absurdas nos últimos 60, 70 anos. Certo. Eu às vezes brinco nas minhas palestras, eu falo, se você tem menos de 20 anos, você desculpa a palavra que eu vou usar. A gente ia no banheiro e tinha que fazer a necessidade olhando para a parede. Verdade. A pessoa, porque não existe mais isso. A pessoa precisa ir ao banheiro, olha meu celular, tá aqui. Automático. Verdade. A pessoa ela consegue vencer a biologia do organismo, porque se ela tá apertada, ela precisa, mas ela vai achar o celular. Você leva meia hora, você leva meia hora. Isso você entende? Se você olha para os carros, né, a evolução que os carros tiveram nos últimos 60, 70 anos, se você olha para qualquer coisa, agora a inteligência artificial, né, assim,
tudo mudou. Eu falo. Mas você olha para a sala de aula, Tá do mesmo jeito. tá igualzinha. Você A mesmíssima coisa. E aí, bom, esse formato tem produzido mentes incríveis. Tem funcionado. A gente não vai questionar esse ponto. Mas se você pensar bem, acho que ajustes podem ser feitos, sabe? Para tornar aquilo um pouco mais atrativo. Porque... eu ia te fazer essa pergunta exatamente nesse sentido. Como é que você enxerga já que você está dentro de um cenário hoje expandido, né? A sua sala de aula hoje é uma sala de aula aberta. Isso para mim, Paulo, só para deixar aqui um depoimento, é exatamente o meu objetivo hoje, é abrir minha sala de aula. Perfeito. Porque às vezes a gente está ali com o professor dando aula para 4, 5 pessoas, 10 pessoas, enfim, e abrir a sala de aula. Como é que você enxerga que essa abertura pode estar dentro desse novo cenário da educação? Como é que você acha que a gente pode deixar, né, que a nossa passagem é curta, como legado nessa transformação da educação aqui no nosso país e até no mundo, de alguma forma? Porque a gente, como você bem colocou, o Brasil é pioneiro nessa área, então que a gente apresente soluções também, né? É isso. Eu sempre penso que, assim, qualquer ruptura, ela não pode ser traumática. A gente ainda tem muitos instrumentos, como, por exemplo, vamos lá, os vestibulares. Eles são conteudistas. O aluno está ali, a quantidade absurda de conteúdo, as questões que ele tem que fazer e ler e tal como era 60, 70 anos atrás. É verdade. Então, é difícil eu querer mudar a sala de aula se eu não mudo essa estrutura. Perfeito. Porque ainda, não vou usar esse termo que é pesado, mas não é infelizmente que eu quero usar, mas simplesmente é como é. Né? A gente tem uma educação que ela não é reflexiva. Ela é uma educação escoliarista, comportamentalista. É verdade. Ela prepara para fazer prova. Exclusivamente para fazer prova. Exclusivamente. Tanto é que você passa um aluno de série por prova. Você vai medir qualquer coisa? É prova. Então, como é que você sai desse modelo se a estrutura de Estado ainda está no modelo desse? É difícil. Eu não estou falando que é fácil, não estou falando que não sei o quê. Passe mágico vai resolver. Não, porque eu estou na sala de aula também. Hoje nem tanto, assim, praticamente saí. Mas eu vivi 23 anos de sala de aula, então sei que é difícil. Mas tudo precisa começar. E tem que começar com a gente. Sabe por quê? Porque a geração que está vindo hoje já se questiona. Eu preciso fazer uma faculdade? É verdade. Minha filha se questiona. Eu preciso mesmo, pai. Eu me questiono. Eu conheço alunos com 16, 17 anos que estão na internet, estão ganhando dinheiro. Não precisa da faculdade? E não estão ganhando pouco. Estão ganhando muito dinheiro, é verdade. Lembro que eu quero ser youtuber, viu, Paulo? Então você lembra disso. Então, eu estava no workshop do Google para criadores de conteúdo do YouTube. E lá, um dos meninos tinha 16 anos, tinha um canal de game. E aí ele, professor Paulo, me salvou na prova, não sei o quê, me reconheceu. Maneiro e tal. E eu fiquei praticamente mentorando esse menino o dia inteiro. Qual que era a temática? Ele, cara, eu tô ganhando 4, 5 mil dólares por mês de AdSense. Ele falando pra mim. Você multiplica, mais de 20 mil. Mais de 20 mil. A irmã dele era advogada com mestrado em Direito. E trabalhava em escritório, não tinha o dela, trabalhava no escritório para alguém. Na época, eu não lembro quando foi, 2018, acho que isso, antes da pandemia. Ganhava uns 12 mil. Ela ganhava uns 12 mil naquela época, e ele ganhava 20. A mãe ali, ó, absurdo esse menino ficar jogando, eu quero ir na faculdade e tal. Ele veio perguntar pra mim, coitado, logo pra mim, o que eu tinha que dizer pro mesmo professor? E aí, largo tudo, vou pra escola, pra faculdade. Eu falei assim, não dá pra equilibrar, não? Não dá pra botar o filho na pensando. Estuda à noite. Aí, não, eu gravo à noite. Então estuda de manhã, eu edito. Eu falei, putz. Aí tá ruim o negócio. Porque o pai tinha uma condição boa, estudou só até a 4ª, 5ª série na época, e empreendeu. Criou um mercadinho, foi crescendo e tinha um mercado, tinha um supermercado. Era dono de supermercado de bairro. Então o pai acreditava muito no quê? Na força do trabalho. Na força do trabalho. E a mãe era na questão da formação acadêmica. Mas o pai ganhou muito mais dinheiro.
E o filho estava indo mais ou menos por um caminho, do pai. Pessoal, eu estou trabalhando, estou ganhando meu dinheiro. E a filha estava na formação, fez mestrado. Aí, tardiamente, começou a ir pro universo do trabalho e tal. Enfim, ficou nesse dilema, né? Eu falei, aí, no final das contas, eu falei assim, cara, faz aquilo que você se sentir feliz. Que aí é uma saída maravilhosa, né? Saída pela... Tu não sabe o que você vai falar? Você precisa ser feliz, né? Você não estava preparado para ser mentor, né? Então, eu podia falar pro menino, sai da faculdade, esquece a faculdade, não vou falar isso. É verdade. E como é que eu paro de falar para ele para deixar de ganhar dinheiro? Não pode. Nenhum nem outro, exatamente. Segue teu coração. Segue, vai que eu não vou me meter, vou botar meu CPF. Mas isso é a cabeça hoje dos jovens. E aí é interessante, porque eu acho que, na realidade, você falou uma coisa que eu acho que tem a ver, tá? Naturalmente, os sistemas de estímulo que a gente tem são realmente para esse caminho, né? Então, você tem ideias, tem coisas, mas você diz, poxa, mas o sistema, de uma forma geral, está caminhando, continua ainda no vestibular, no Enem, isso gera da escola o dever de preparar para isso. E fica aquele... Mas o que é que eu faço com esse aluno que não se encaixa? O que é que eu faço, por exemplo, com disciplinas como empreendedorismo, que é o que a gente prega muito? O que é que eu faço com essa disciplina? O que é que eu faço com marketing? Né? Eu faço com marketing. Eu tenho uma lógica que não seria tão difícil, mas né, existe todo um sistema que você precisa desconstruir. E não é só desconstruir por desconstruir, na realidade é aos poucos, você colocou muito bem, e desconstruindo e construindo algo de forma prudente, vamos dizer assim, porque realmente você colocou muito bem. Esse sistema, do jeito que está, ele formou pessoas boas. Então eu não posso também simplesmente dizer assim, a partir de agora, vamos jogar no lixo, não presta. Não, acho que é construir esse cenário, é você se conectar mais, criar novas formas de pensamento, de reflexão, novas formas de conteúdo, novas áreas para debater. Marketing é uma delas, ou seja, a gente está falando isso, por exemplo, o cara hoje... Tem muitos médicos, que hoje é a profissão mais respeitada na nossa sociedade, que estão indo para o marketing. Estão indo para a internet. A gente estava conversando ali fora exatamente sobre inteligência artificial. O cara precisa conhecer a inteligência artificial. Entende? Então, tem coisas que são básicas hoje, né? E a escola mantendo, às vezes, o mesmo padrão dentro dessa perspectiva. Você falou disso, eu sigo um nutricionista, que eu adoro o cara, né? Ele arrebenta na rede social, tem mais de 1 milhão de seguidores. E aí, tudo que ele fala faz muito sentido. Eu gosto da maneira como ele fala. Eu falei, vou fazer uma consulta com esse cara. R$1.800. Eu falei assim, a internet, poder da internet aí, online, né? Eu falei assim, eu passei em tanto nutricionista não emagrecer, acho que eu não vou desistir dessa. Deixa lá, né? Você vê aqui assim. Então, assim, ele não tá nem abrindo mais consultório pela internet. Então, assim, é um nutricionista. Acredito que ele tem o consultório físico dele, mas nem tá precisando mais. E eu acho que nem precisava... o dilema que você colocou do rapaz, né, nem precisava existir. Porque você podia ter exatamente essa conexão. Isso. Em que você teria preparação maior, vamos dizer assim, para a realidade dele, e ele poderia manter-se nessa realidade. Ou seja, entendendo os dois cenários, o papel da educação, na minha visão, é instrumental. Então, se eu não me coloco na condição de instrumento, eu vou me desconectando. Isso. E aí você vai ter aquelas educações, né, ou aquelas situações em que a educação fica vazia. Isso. Eu vou me formar e... Exatamente. Vou me conectar como, né? Eu vou precisar ir pro YouTube. Porque eu não aprendi isso na faculdade. Porque não me disseram isso. Entende? Então, assim, é um elemento que a gente precisa, no mínimo, refletir e falar, né? Sim, estamos aqui para falar, né? O debate tem que ser feito, não tem jeito. Paulo, bom, primeiro, agradecer, tá? Eu que agradeço. Nesse cenário, eu sempre coloco o seguinte, quando a gente resolveu fazer esse podcast na Expo Educ, eu disse, né, Bruno, eu não sei se você conhece Bruno Félix. O nome não me é estranho. Ele é um dos idealizadores desse negócio aqui, tá? Bem da nossa vibe aqui, um cara bem humano e tal. E aí eu disse a ele, vamos lá botar o podcast. E a ideia da gente é, de alguma forma, transmitir esses insights, se conectar com pessoas boas. Então eu fico muito feliz de ter conhecido. Não conhecia, não tive a oportunidade de conhecer. Minha matemática nunca foi boa, então seria um aluno seu com certeza. E, de alguma forma,
a gente deixar esse recado. Então, eu abro agora para que você, de alguma forma, fale com a nossa audiência, a sua audiência, a nossa audiência, sobre exatamente o que você pensa, quais são as suas ideias sobre o marketing, sobre a inclusão, o que você quiser falar. Tá, estão abertos aí as nossas câmeras e microfones para que você possa falar. Você bem sucinto, eu olho para alguma câmera, pessoal. Você quiser, essa aqui. Você sucinto, então, pessoal. Parecido com o que eu fiz com o menino, que é seguir o coração, mas ali foi sair pela tangente. Agora aqui não é sair pela tangente, é uma coisa que eu acredito de verdade. Eu começo na matemática, depois eu vou para virar gestor de escola, dono de escola, marketing, agora eu estou começando a falar sobre educação inclusiva. São coisas que estão no meu coração. São coisas que eu tenho desejo de fazer. E às vezes eu olho na minha trajetória, cara, eu podia ter começado muito antes. E eu estava pensando, mas se eu fizer isso, eu vou ser julgado. Porque eu tô aqui nesse quadrado, como é que eu vou passar por um quadrado do lado? Ou ainda, como é que eu vou dar um pulo para um quadrado que não tem nada a ver com esse? Então, assim, de verdade, se você tem um sonho, desejo de fazer alguma coisa, aí no seu coração, eu não sei, mas você sabe o que é. Não se importa muito com essa coisa de o que vão pensar, como é que vai ser, será que vai dar certo? Não. Só faz, segue o teu coração, o teu desejo, porque, agora falando de novo do menino, é importante a gente fazer aquilo que deixa a gente feliz. Porque dessa forma, a gente naturalmente vai ter mais sucesso. É isso que eu carrego na minha vida, é isso que eu tento passar para os meus filhos e eu gostaria de passar para vocês. Meu amigo, muitíssimo obrigado, cara. Eu fico muito feliz, tá, de tê-lo aqui. A Casa da Seu Rumo vai estar sempre com as portas abertas, porque realmente essas pessoas que de alguma forma são iluminadas e trazem essa mensagem no coração, que a gente tem que ter, elas precisam estar conectadas, como a gente está agora, precisam se conectar com outras pessoas e principalmente, Paulo, inspirar pessoas como você acabou de fazer. Então, muitíssimo obrigado, meu amigo. Fico feliz. Tamo junto. Pessoal, como vocês viram aí, Paulo trouxe essa informação, esse momento de inspiração. Um cara extraordinário. Tenho certeza que vocês vão perceber e entender que ele está conectado tanto com a Seu Rumo como com a Expo Eduque. Então, fiquem com Deus, curtam, compartilhem, comentem também. É importante para a gente seguir esses comentários. E até uma próxima oportunidade.